Poucas pessoas estão preparadas para ouvir isso. Durante séculos, a humanidade foi ensinada a procurar Deus fora de si mesma, em templos, religiões e figuras históricas. Mas existe um mistério escondido nas Escrituras que quase ninguém percebeu. Segundo os ensinamentos de Neville Goddard, Cristo não é uma figura distante que viveu há 2000 anos. Cristo é algo infinitamente mais profundo. Ele está dentro de você. A Bíblia não é apenas um livro de história espiritual. Ela é a biografia da alma humana. E quando esse mistério começa a se revelar dentro de alguém, tudo muda. Sua identidade muda. Sua relação com Deus muda. E a forma como você vê a realidade muda para sempre. Neste vídeo você vai descobrir o que Neville Goddard chamou de a experiência do mistério cristão, a revelação de que o nome de Deus é Eu Sou. E que esse poder vive dentro de você agora. Mas atenção! Se você realmente compreender o que será revelado aqui, talvez nunca mais consiga ver Deus da mesma forma. Aqueles que experimentaram o mistério cristão têm a responsabilidade de compartilhá-lo com outros. O objetivo de sua pregação é o despertar da fé em Deus. Esse é o seu propósito, pois eles experimentaram a Deus. Mas, como Paulo disse, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam boas novas! Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Romanos 10 versículo 14, 16. Como diz Isaías? Quem, Senhor, creu em nossa mensagem? Quem creu em nossa palavra? Isaías 53 versículo 1. Portanto, a fé vem do que se ouve. E o que se ouve vem da pregação de Cristo. Cristo é o termo mais incompreendido do mundo. Quando você ouve a palavra Cristo, pense em uma pessoa externa a você, talvez um ser de 2000 anos atrás. Esse não é o Cristo. Eu me refiro ao Cristo cósmico que se fez humanidade. Ele está sepultado em cada criança nascida de mulher. Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Então, quando ouvimos as palavras, como podem os homens invocar aquele em quem não creram? Bem, pergunte à pessoa comum no mundo, que pode representar quase 100% da população. Diga-me, você crê em Deus? Talvez muitas delas respondam que sim. E se você perguntar a elas quem é Deus, elas vão pintar todo tipo de imagem com palavras, de algo que não seja elas mesmas. Então, como pode o homem invocar aquele em quem não crê? Se eu lhe disser que o único Deus no universo é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, e quando você diz eu sou, esse é Deus, ele está contido na limitação da sua pequena vestimenta. Mas, sendo assim, quando você diz eu sou, esse é Deus. Como posso invocar aquele em quem não creio? Eu não acredito que eu seja ele. Eu não acredito nele. Bem, como posso invocá-lo então? Como posso realmente acreditar naquele de quem nunca ouvi falar? Que pregador já lhe disse que sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus? Eles pintam um quadro verbal de um Deus fora de você, e por isso você nunca ouviu falar do verdadeiro Deus. E quando alguém vem e lhe fala do verdadeiro Deus, isso é uma blasfêmia, porque você não consegue acreditar nem por um instante que está criando as condições da sua vida. Pois Deus é o único poder causador no mundo e não há nada além de Deus. Portanto, tudo no mundo é causado por Deus. Deus é a única realidade, o único poder causador no mundo. Então, como posso realmente acreditar naquele de quem nunca ouvi falar? Ora, como posso ouvir falar dele se não houver um pregador, e como pode haver um pregador se não for enviado? Você leu no jornal desta manhã que o trono de Pedro não é o trono dele. Essa bobagem vem sendo perpetuada há 1000 anos entre os crédulos, os guias cegos dos cegos. Aqui está o homem sendo levado a acreditar, há 1000 anos, que este é o pequeno trono onde Pedro se sentou. Agora, é um objeto sagrado, envolto em algo para protegê-lo da deterioração, e agora a ciência vem e prova,
com base em seu próprio conhecimento do tempo, que ele tem apenas 1.900 anos, e aqui nos dizem que Pedro viveu há 2.000 anos. Agora, eles têm que tirá-lo de seu pequeno armário e colocá-lo onde pertence. Deveriam queimá-lo. Tudo isso era uma bobagem desde o início, e continua sendo. E aqui, eles perpetuam essa ideia. Vão tirá-lo e guardá-lo como uma relíquia sagrada, quando nunca foi mais do que um pedaço de coisa sobre o qual algum lunático autoproclamado se sentou. Chamam-no pelo nome e lhe deram algum título sagrado de Papa isso, Papa aquilo, e Santo isso, ou de algum imperador. Eis que tudo foi completamente revelado após 1000 anos de absurdos. O que faremos quando essa situação se perpetuar e o homem não quiser ouvir a verdade? Ele não quiser assumir a responsabilidade por tudo o que lhe acontece. O único Deus no mundo é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Mas você olha para o mundo e pensa: se Deus é minha imaginação, então eu não tive nada a ver com a criação do mundo. Você ainda não sabe disso. Por quê? Por um propósito ainda não revelado a você por você mesmo, nem por outro Deus, Deus assumiu a restrição e a limitação de sua própria criação. Ele se tornou o mundo que criou para que pudesse se expandir além dele e criar um mundo ainda maior para uma expansão ainda maior de si mesmo. Pois Deus é uma iluminação em constante expansão. E ele assume o limite da contração chamado homem, o limite da opacidade chamado homem, para que possa romper o limite e se expandir. Essa é a glória de tudo isso. Portanto, quem passou por isso não pode esconder de ninguém o que vivenciou. Tem a obrigação de contar. Como Jeremias disse no capítulo 20. Se eu disser: não o mencionarei mais, nem falarei mais em seu nome, há no meu coração um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, estou cansado de o conter e não posso. 20 versículo 9. Se você me pagasse esta noite para não falar sobre isso, bem, então fique com o seu dinheiro. Não posso parar de falar sobre isso. Devo compartilhar minha experiência com outros para encorajá-los a crer em Deus, mas é minha responsabilidade dizer-lhes quem Deus é. Não para crer em Deus. Pois bilhões de pessoas têm conceitos diferentes de Deus. Os pequenos ícones que alguém. A pequena cadeira chamada cadeira de Pedro. E quando os homens tomam os personagens das Escrituras e acreditam que sejam personagens da história, estão simplesmente tomando a verdade modificada para a limitação da fraqueza da alma humana. Os personagens das Escrituras não são personagens da história, são personificações dos aspectos da mente humana, todos desde Jesus. Jesus é a personificação do cumprimento do plano que você mesmo estabeleceu no princípio dos tempos. Você o planejou antes mesmo da existência do mundo. O mundo surgiu, e você e eu viemos à nossa própria criação. E Jesus é o cumprimento do nosso plano. Portanto, quando cumprirmos e toda a história de Jesus se revelar dentro de nós, precisamos falar aos nossos irmãos que ainda dormem profundamente e desvencilhá-los dessa ilusão de que, ano após ano, lhes falam de um Deus externo a quem devem se voltar e orar. Um Deus externo a quem devem se curvar e prestar homenagem. E não existe um Deus externo. É Cristo em você que é a esperança da glória. Não existe outro Cristo. Cristo é o plano da redenção e é Cristo no homem. É, na verdade, um padrão, o padrão que existia antes do mundo, e com o qual você e eu concordamos, e simplesmente nos tornamos o que criamos, sabendo que existe um padrão que, no âmago do nosso ser, um dia cumpriríamos. Então, se vocês não crerem, disse o homem modelo, que eu sou ele, morrerão em seus pecados. João 8, 24. Coloquem a pequena palavra sou desta maneira. Se vocês não crerem que eu sou ele, morrerão em seus pecados. E eles não acreditaram que ele estava falando do Pai. Bem, o Pai é a causa. O Pai é a causa de vocês e sem um Pai vocês não poderiam existir. Ele estava falando do Pai e eles não entenderam que ele estava falando do Pai quando disse: se vocês não crerem que eu sou ele. Então eu lhes digo que quando vocês dizem eu sou, isso é o Senhor Jesus Cristo, não há outro Jesus Cristo. Bem, como sei que ele é Jesus Cristo? Leiam a história dele contada no Evangelho,
simplesmente leiam. Ele nasceu do alto e disse: Eu sou de cima, e vocês são de baixo, para onde eu vou, vocês não podem ir, nem agora. João 8, 23. E eles disseram: O que ele vai fazer? Vai se matar, já que disse que para onde ele vai vocês não podem ir? Não, ele está retornando à sua própria essência, pois cumpriu as Escrituras. Ele está dizendo a todos os seres do mundo que está apenas retornando à fonte de tudo, e ele é a fonte. Não há outra fonte. Não é que vocês não virão, mas não podem vir agora. Não até que aqui vocês tenham cumprido o que nós dois combinamos antes, que era o mundo, pois nós dois combinamos de sonhar juntos e não quebraremos nossa promessa um ao outro. Nós descemos do céu, nós somos os que descemos. Descemos diretamente para a nossa própria criação, e esta é a nossa criação, e estamos desempenhando os papéis. Tudo no mundo que você e eu criamos. Bem, se eu pensar em outro Deus, estarei em sono profundo. Portanto, aquele que vem, vem com um único propósito, aquele que é enviado. Por quem ele é enviado? Ele é enviado por si mesmo. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Bem, quem é aquele que te enviou? Aquele a quem vocês chamam de Deus, mas eu o chamo de Pai. Pois eu o encontrei, e ele e eu somos um. Então, agora nos é dito que aquele que realmente rompeu as barreiras, seu nome nas Escrituras é Paulo, e Paulo passava seus dias da manhã à noite explicando o reino dos céus e tentando convencer a todos com quem falava sobre Jesus. Ele recorria ao Antigo Testamento, pois não havia evangelho, e, a partir da lei de Moisés e dos profetas, tentava convencê-los sobre Jesus. Alguns se convenciam com o que ele dizia, enquanto outros não acreditavam. Mas ele acolhia a todos que vinham, ensinando sobre Jesus Cristo, e alguns acreditavam e outros não acreditavam. Bem, isso é tudo o que posso fazer. Tendo vivenciado exatamente o que ele está descrevendo, tudo o que posso dizer é o que experimentei. Que Jesus Cristo é a única realidade. É Deus Pai. Onde ele está? Ele está em você, em mim. Em que sentido? Bem, diga eu sou. Esse é Jesus Cristo. Não há outro Jesus Cristo. Bem, como eu sei que esse é Jesus Cristo? Vou lhe dizer como você saberá. Você saberá desta maneira. Chegará o dia em que uma vibração peculiar o possuirá. Nas Escrituras, ela é chamada de vento. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, 8. Bem, o vento o possuirá. Todo o seu corpo vibrará e você despertará. Você despertará no túmulo onde se sepultou, porque a ninguém me tirou a vida, eu a dei por mim mesmo. Tenho poder para dá-la e poder para ressuscitá-la. João 10, 18. E eu o estabeleci dentro da minha própria criação, que é o homem. Pois a eternidade existe todas as coisas na eternidade, independentemente da criação que foi um ato de misericórdia. Blake, visão do juízo final. Assim, o homem faz parte da estrutura eterna da criação do universo, e eu me estabeleci dentro do homem, parte da estrutura eterna do universo. Agora, o que é esse ato de misericórdia? Eu gostaria de trocar a palavra criação por recriação. É uma transcendência da minha própria criação. Eu deixo a minha própria criação e, ao recriá-la, eu a transcendo e desperto deste corpo de morte. Então, um dia você despertará dentro do seu crânio, e o simbolismo das Escrituras referente ao nascimento de Jesus Cristo o envolverá. Mas tudo se resume a você, não há outro, você é Jesus Cristo saindo do Gólgota, o seu próprio crânio. E o pequeno bebê envolto em panos está bem ali. Aqueles que testemunham o seu nascimento estão lá, mas não podem vê-lo. Por quê? Porque você é Espírito, você é Deus, pois Deus é Espírito. Eles não podem ver você, que é gerado por Deus. Você é autogerado e emerge. Todas as coisas ditas nas Escrituras sobre Jesus Cristo você experimentará e então saberá quem é Jesus Cristo.
É um padrão inerente ao homem que um dia se revelará nele, e o homem é toda a história da Bíblia. Não se trata de outra pessoa, mas sim de você. A Bíblia é a sua biografia espiritual pessoal. Essa é a história de Jesus Cristo. Portanto, deixem que falem sobre todas essas relíquias sagradas e todas essas pequenas coisas. Deixem que o façam. Perdoem-nos, pois não sabem o que estão fazendo. São guias cegos para outros cegos. Então, alguém me perguntou: é só disso que você fala? Eu respondi: sim, falo de Cristo, sempre de Cristo. Mas isso não é limitado? Não se torna monótono? Não chega a um ponto em que se esgota? Perguntei. Respondi: não, o mistério é infinito, mas é infinito. Eu prego Cristo sempre. Eu prego crucificado na humanidade, não em um pedacinho de madeira no Oriente Médio, há 2000 anos. Nunca houve um homem crucificado dessa maneira. Sim, temos homens insanos como nossos Hitlers, nossos Stalins e essas pessoas que fazem isso homem a homem. Em nossa própria terra, tivemos homens que pegavam inocentes e os penduravam em uma árvore, pensando que estavam fazendo a obra de Deus. Sim, temos essas pessoas insanas. Mas essa não é a história de Cristo. Cristo se fez homem para que a humanidade pudesse se tornar Deus. E aquele que desceu e se tornou isso era Deus. Veja. Ninguém sobe ao céu senão aquele que primeiro desceu do céu, o Filho do Homem. João 3:13. O Filho do Homem desceu do céu. Sim. Em você está sepultado aquele que há de sair de você, e saindo de você, ele é o Filho do Homem. Ele é aquele que desceu do céu e ele é Deus. Escute com atenção. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Sim, eu sou a raiz, eu sou o pai de Davi e, no entanto, eu sou a descendência de Davi. Portanto, o pai de Davi e a descendência de Davi são um só ser. Assim, o avô e o neto surgem como um só ser, e como um só ser, eles são o pai de Davi. Davi é o símbolo da humanidade, pois a humanidade faz a vontade do Pai. Tudo neste mundo faz a vontade do Pai. Diga eu sou, esse é o Pai. E tudo aquilo que você assume ser, é isso que você fará. Agora ouçam estas palavras no livro de Samuel. E o Senhor disse. E ele está falando agora com o menino Samuel, e a palavra Samuel em hebraico significa seu nome é Deus. Samuel, seu nome é Deus. Então aqui, o menino Samuel está dizendo. E agora ele está falando porque o Senhor está falando com ele e estas são as palavras. Aqueles que me honram, eu os honrarei, e aqueles que me desprezam serão desprezados. Agora, pense em um ser externo? Não. Seu conceito de si mesmo se resume à sua honra ou desonra. Se você se sente inferior ao encontrar alguém, então está desonrando a Deus. Você já conheceu alguém neste mundo que considerou mais importante do que você? Ah, ele é mais rico, mais alto, mais forte e mais bonito. Ele é tudo o que você pensa que não é. Mas você se sentiu inferior na presença dele porque ele tinha mais dinheiro, era mais sábio, mais forte ou se vestia melhor? Então você não está orando a Deus, porque o nome de Deus é Eu Sou. E quando você se sentiu inferior, você não estava orando a Deus. Portanto, a quem me honra, eu honrarei, e a quem me despreza, será pouco estimado. Leia isso em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Leia com atenção. É o menino Samuel quem ouviu a voz vinda aparentemente de fora. Pois ele foi até o ancião, o profeta Eli, que significa meu Deus, e pensou que meu Deus fosse outro. Ele foi até outro homem, que lhe disse: volte e sonhe novamente, meu filho. Então ele voltou e sonhou novamente. Sonhou a mesma coisa. Voltou a falar com Eli. Volte e sonhe novamente. Ele continuou sonhando a mesma coisa e, quando o sonho se repetiu, significava que o Senhor havia falado e que em breve se cumpriria. E cumpriu.
ele se tornou o grande profeta. Então aqui, o Samuel em nós. Eu ouvi uma voz dizer: a voz está falando de dentro de mim. O que ele disse? Aqueles que me honram, eu os honrarei, e aqueles que me desprezam serão desprezados. Você conversa com alguém e essa pessoa diz: eu faço isso e aquilo, e tenho vergonha do que faço? Bem, se ela tem vergonha por causa do trabalho que exerce, então está desprezando o nome de Deus, que é Eu Sou. Então, alguém lhe pergunta em uma reunião social: o que você faz? E como essa pessoa tem um doutorado, ela se orgulha muito disso, e você tem que confessar: bem, talvez você seja garçom e se sinta envergonhado. Você diz: sou garçom. Ela se orgulha tanto de ter um doutorado que você se sente inferior, e então está desprezando o nome de Deus ao se sentir assim. Não deixe ninguém neste mundo fazer você se sentir inferior. Ah, eles vão tentar, mas só tentarão quando você se sentir inferior. Quando você não se sente pequeno, não importa o que sejam, quem sejam ou onde estejam, quando você não se sente pequeno, não importa o que tenha, mesmo que não tenha um centavo no bolso, você não se sente pequeno, você sabe quem é Deus, e Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Bem, você não pode ser mais do que Deus. Muito bem, então você é Deus. Então você caminha sobre a terra. Não de uma forma arrogante. Não, você não é arrogante. Mas você não deixa ninguém te menosprezar. Veja bem, eu nasci em uma pequena ilha chamada Barbados. A ilha é como uma fazenda enorme. Tudo é plantado para produzir dinheiro. Então, plantamos cana-de-açúcar e os produtos da cana-de-açúcar são melaço, rum e assim por diante. É uma situação interessante. Desde criança, não tínhamos fertilizantes químicos, nenhum mesmo, tínhamos apenas produtos de origem animal para fertilizar os campos, e você e eu sabemos que isso se chama esterco. Nós juntávamos tudo e, depois de uns 2 anos juntando, simplesmente espalhávamos para fertilizar os campos. Sabe como chamávamos isso muito antes de inventarem telefones, rádio e TV? Chamávamos de transmissão. Agora é a época da transmissão. O que significa que pegávamos todo o esterco, as fezes dos animais, e transmitíamos. Bem, não é apropriado para a radiodifusão atual? É radiodifusão. Muito antes de existir o telefone, nós transmitíamos. Então, hoje você vai perder seus dentes, seu cabelo, tudo se não comprar este produto. Bem, isso não é uma grande mentira? Depois da mentira você vai para o mestrado, que é mais do mesmo, depois o doutorado. É uma pilha enorme e profunda. Então, essa é a história. Que ninguém neste mundo faça você se sentir pequeno. Você é Deus. Deus está oculto dentro de você como sua própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Nunca houve outro Deus. Agora você está convidado a testá-lo. Bem, como eu testo Deus? Em 2 Coríntios 13, lemos: venham e ponham-no à prova, provem-me e vejam. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? 13 versículo 5. Bem, isso é um grande desafio. Se ele está em mim, como eu o testo? Você me diz que ele é minha imaginação e eu lhe digo que a imaginação cria a realidade, porque Jesus Cristo é o Criador do mundo e, portanto, ele cria a realidade. Agora, imagine que eu sou o que, neste momento, a razão me diz que não sou, e meus sentidos me dizem que não sou. Posso acreditar que sou o que eles negam? Pois o propósito desta pregação é despertar a fé em Deus, e Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Portanto, é para despertar a fé na sua imaginação. Como posso acreditar naquilo que todos negam neste momento? Bem, tente, apenas tente. Ande como se você fosse o homem que deseja ser. Sem pedir favores, sem pedir nada a ninguém. Como seria se fosse verdade? Pois esse sentimento é mencionado nas Escrituras. Aproxima-te, meu filho,
para que eu te sinta. Gênesis 27 versículo 21. Aproxima-te para que eu te sinta, pois sou cego e não consigo ver o que estou supondo. Então o pai disse: Aproxima-te, meu filho. Seu nome era Isaque. Então Isaque disse: Aproxima-te, e Jacó se aproximou. Você encontra em toda a Escritura o pai como o cego e o filho como o chamado, e ao ser chamado, ele disse: Vem, para que eu te sinta e te toque. Então, quando Jacó chamou seus netos, ele disse: Sou cego, não consigo ver. Ele chamou, e José colocou seus filhos diante dele, cruzou as mãos e pôs uma mão sobre a cabeça de um dos meninos, a outra sobre a cabeça do outro, invertendo a ordem, e então justificou o que havia feito. Quando Isaque fez o mesmo com Jacó, José disse: Aproxima-te para que eu te apalpe. Bem, como seria a sensação se isso fosse verdade? Como eu me sentiria agora se fosse o homem que quero ser? Como seria essa sensação? Bem, agora, sinta isso e acredite em Jesus Cristo. Bem, quem é Jesus Cristo? Exatamente o que eu fiz. Ele é a minha imaginação. Quando eu digo eu sou, estou me referindo ao Senhor Jesus Cristo. Não há outro Senhor, não há outro Jesus Cristo. Bem, isso é realmente verdade? Todas as coisas são possíveis para Ele? Sim, todas as coisas são possíveis. Mas é preciso fé. Ouça o que eu citei antes. E vem pela fé, então ouçam. Vocês precisam ouvir, e então ouvir com aceitação vem pela fé. Como podem os homens invocar aquele em quem não creram? A pessoa comum não acredita em si mesma. Então, quando escrevi meu livro Sua Fé é Sua Fortuna, antes mesmo de escrever o primeiro capítulo, escrevi uma pequena frase e disse: A fé do homem em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Não sei dizer quais críticas recebi por causa dessa declaração, mas ela continua lá, não a removi. Pois minha fé em Deus é medida pela minha confiança em mim mesmo, porque o eu do homem é Deus. E então eu a coloquei lá e ela continua lá. Então, como posso recorrer a alguém em quem não acredito? Porque o homem comum não acredita em si mesmo. Ele tem fé em todos, menos em si mesmo. Ele diz: Ah, estou trabalhando para uma pessoa maravilhosa. Para quem? Para o senhor fulano. E sabe de uma coisa? Hoje almocei em um certo restaurante e, sabe o que aconteceu? Vi o senhor fulano jantando. E você pergunta a ele, simplesmente: Ele pagou a sua conta? Não. Então, que diferença faz? Ele jantou lá, pagou a conta dele, você pagou a sua e você está impressionado porque ele foi ao mesmo restaurante? Não, essa é a mentalidade do homem no mundo todo. Então, como posso recorrer a alguém em quem não acredito? Eu não acredito em mim mesmo, então como posso recorrer a ele? E como posso acreditar em alguém de quem nunca ouvi falar? Ninguém te contou? Não. E como posso ouvir se não houver um pregador? E como pode haver um pregador se não for enviado? Ora, aquele que é enviado é alguém que vivenciou o mistério e não pede favores a ninguém neste mundo. O que diabos eu deveria perguntar ao Papa, ao cardeal da Inglaterra ou a todos esses supostos líderes? O que diabos eles poderiam me dizer depois de terem destronado a pequena cátedra de Pedro? Retiraram todas as medalhas no ano passado. Não se pode mais rezar para São Cristóvão porque ele não existe. Ele não é mais um santo, não existe, mas existiu por centenas de anos e trouxe milhões de dólares para a igreja. Então eu lhes digo: vocês não devem nada a ninguém, porque o próprio Deus se tornou vocês. E enquanto vocês estão sentados aqui e dizem eu sou, mesmo que esta noite não possam pagar o aluguel e não tenham se alimentado bem hoje, o ser que possui todo o vasto universo, que o criou e o sustenta, está dentro de vocês. Quando vocês dizem eu sou, esse é o nome dele. Então, quando vocês invocam o nome dele é eu sou. Vocês invocam o nome dizendo eu sou. E então acrescentam um título a isso.
Eu sou livre, eu sou rico, eu sou saudável. Vocês acrescentam algo a isso, porque o nome é Eu Sou e ele é o poder criador do universo. E não há outro Deus. Nenhum. A história de Jesus Cristo, eu pessoalmente, enquanto estou diante de vocês, eu a vivenciei em detalhes do começo ao fim. Então eu sei do que estou falando, não estou teorizando. Cristo em nós é o plano de salvação de Deus e Deus em nós é Eu Sou. Então, quando vocês têm a experiência, quem a está vivenciando? O outro. Não, eu estou vivenciando isso. Então você experimenta a história de Jesus Cristo em primeira pessoa do singular, no presente do indicativo. Você não vê outro nascendo, você é aquele que primeiro ressuscita e depois nasce. Tudo se desenrola dentro de você. Estou diante de vocês como testemunha de tudo isso. E passo meus últimos dias como Paulo, testemunhando da manhã à noite. O telefone toca, chegam cartas, e eu tenho que responder às cartas, tenho que atender o telefone. Tudo o que estou fazendo é testemunhar do reino de Deus e tentar convencer todos que me ouvem sobre Jesus Cristo. Tudo o que uso para persuadi-los é simplesmente a Bíblia, a lei de Moisés e dos profetas, e minha própria experiência, que é simplesmente a interpretação da lei de Moisés e dos profetas. O cumprimento da lei e dos profetas é Jesus Cristo. Ele veio somente para cumprir as Escrituras. Foi só para isso que ele veio. Ele vem em nós para cumprir as Escrituras. Então, não deixe ninguém te fazer sentir inferior nem por um instante. Você não se sente arrogante, não. Não conheço ninguém neste mundo que eu não respeite. Não consigo conhecer ninguém. Ele engraxa meus sapatos na barbearia, eu o respeito. Ele vem, faz todo tipo de coisa, canta e conversa. Para o desgosto do barbeiro-chefe, que acha que ele não deveria ser tão íntimo do cliente. Mas eu converso com ele o tempo todo, aproveito sua companhia, porque ele está engraxando meus sapatos, e daí? É Deus. Estou engraxando meus próprios sapatos no ser que está engraxando meus sapatos. Eu o respeito. Ele tem uma esposa para quem voltar para casa, precisa levar dinheiro para casa para pagar o aluguel, comprar comida e roupas. Mas, só porque ele desempenha esse papel, não significa que ele seja inferior. Outros vêm porque vão dar a ele 25 centavos depois que ele engraxar seus sapatos, e o barbeiro-chefe espera que você volte. E daí? São todas essas pequenas coisas do dia a dia. Mas somos todos irmãos. Por trás de todas essas máscaras, somos irmãos. Eu te conheci antes do mundo existir, e antes do mundo existir, éramos um só ser, e esse só ser é Deus. Mas éramos formados por uma irmandade, irmãos infinitos. E apesar do número infinito, todos nos conhecemos individualmente, distintamente, apesar dos números. E formamos um só ser. Descemos e nos fragmentamos em nossas próprias criações. Estamos voltando ao único ser que realmente somos. Esse único ser é Deus Pai. E você é Deus Pai. Um dia você saberá disso. Agora, vamos entrar no silêncio. Antes de respondermos às perguntas, informamos que fecharemos daqui a 2 semanas, na sexta-feira, dia 12. Reabriremos no dia 5 de janeiro, segunda-feira, dia 5. Não sei se enviarei avisos ou não, mas anotem isso caso eu não envie. Com certeza publicarei um anúncio no jornal, mas talvez vocês não leiam o jornal. Reabrirei no dia 5 de janeiro e ficarei fechado por apenas 3 semanas. Portanto, fecharei daqui a 2 semanas, no dia 12. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? A noite é uma criança. Sim, senhor. Pergunta. Imagino que com esse método seja possível tratar artrite ou qualquer outra coisa, usando esse conceito, certo? Resposta. Senhor, acredito firmemente que tudo é possível para Deus e acredito que a sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus. Na medida em que você se convence de que o que imagina é verdade, nessa mesma medida isso se tornará verdade. Se ao menos o homem pudesse se convencer disso.
Como nos é dito no Evangelho de Marcos, versículos 23 e 24 do capítulo 11. Tudo que alguém disser, crendo que se realizará, assim lhe será feito. Seguido pela afirmação: portanto, tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim o recebereis. Assim, todas as coisas são possíveis para Deus, mas até que ponto posso acreditar nisso? A única condição imposta ao homem é a sua crença. Posso imaginar um estado, mas se a razão o negar, se os meus sentidos o negarem, posso me convencer disso apesar da negação? Posso realmente acreditar em Deus? Foi isso que tentei destacar esta noite. Como pode o homem invocar aquele em quem não acredita? Bem, aquele a quem você invoca é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. O homem não acredita nele. Ouvimos isso dia após dia. É apenas imaginação dele. E assim fomos à Lua, e aquilo foi apenas um ato imaginado. O que agora está comprovado foi apenas imaginado. E assim, fomos à Lua e voltamos, e tudo aconteceu primeiro na imaginação de alguém. Então, pode-se acreditar? Como nos é dito no capítulo 10 da Epístola aos Romanos. Como posso invocar aquele em quem não creio? E como posso crer naquele de quem não ouvi falar? Bem, isso é bastante óbvio, porque a pessoa comum não é informada de que o Deus de quem fala é fruto da sua imaginação. Que padre, pastor ou rabino no mundo, ao subir em seu púlpito no Shabat, revela à audiência quem é Deus? Eles pintam um quadro verbal de um ser externo a quem as pessoas devem recorrer e, em seguida, apontam para a parede e mostram essas imagens horríveis de um ser, em violação do segundo mandamento. Não farás para mim imagem esculpida. E, no entanto, nos voltamos e vemos esse coração sangrando e todas essas coisas por toda parte. E isso é chamado de Deus. Dizem: ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 João 3, 2. Bem, entre em qualquer uma dessas igrejas e veja se você se parece com essas coisas. Geralmente, todas são pintadas pelos artistas mais estranhos. Se é que podem se chamar de artistas. Que monstruosidades! Ninguém se parece com o que eles pintaram para ser o Senhor. Não, ele é exatamente como você. Quando você o vê, ele é exatamente como você, elevado à enésima potência de beleza, mas à enésima potência. E eu não vi nenhuma dessas coisas estranhas nas paredes das igrejas que se aproxime da beleza do ser que eu sou. Portanto, tudo é possível se você conseguir se convencer de que aquilo que imaginou como um estado desejável é verdadeiro. Então, ponham-se à prova e vejam, como lhes é dito em 1 Coríntios 13, 5. Testem. Isso é algo que somos chamados a testar. Mais alguma pergunta, por favor? Pergunta. Sim, Neville. O que significa estar acorrentado e preso em seu sonho e, ainda assim, no final do sonho, ter uma leve revelação dentro de você? Resposta. Oh, que sonho maravilhoso! Você já teve esse sonho? Pergunta. Sim. Resposta. Bem, minha querida, estamos todos acorrentados agora. Sou escrava do corpo que visto. Tenho que banhá-lo, depilá-lo, limpá-lo, alimentá-lo, vesti-lo. Depois de alimentá-lo, não posso ordenar a ninguém no mundo que assimile a comida para mim. Devo assimilá-la e o que não consigo assimilar, devo eliminar, e não posso obrigar ninguém a eliminá-lo por mim. Bem, isso não é escravidão? A corrente é um símbolo de escravidão. Você é escravizada pelo corpo que veste, mas no final você se libertará dele e vestirá seu corpo imortal. O ser que está dentro de você está revestido de um corpo imortal. Mas, por seus próprios propósitos, ele assumiu a forma de um escravo e se sujeitou à morte, pois todos esses corpos morrem. Há algo em você que não pode morrer. Então a imagem é perfeita, minha querida, se você a compreendeu, absolutamente maravilhosa. Pergunta. Uma vez você mencionou que em um sonho teve uma visão de estar caindo para trás. Algo relacionado a Blake. Resposta.
Sim. Pergunta. Bem, o que significa se você realmente se deixar cair para trás? Resposta. Bem, posso te dizer, experimente. Pergunta. Eu vivenciei isso em um sonho. Resposta. E você viu o que eu vi? Pergunta. Creio que você disse para voltar a ser aquilo que você deseja ser. Resposta. Não, não. Naquela noite, quando Blake me disse: deixe-se levar, caia para trás, ele enfatizou para trás, como se estivesse mergulhando de uma plataforma muito alta. Bem, não era apenas uma plataforma alta, era um mergulho no infinito. Eu mergulhei como um meteoro caindo pelo espaço, e fui arremessado para trás. E então, de repente, tudo ficou em silêncio. Quando olhei para cima, lá estava um homem, um único homem à distância, um homem, seu coração em chamas, um rubi flamejante. Mas, à medida que se aproximava, ele continha toda a humanidade, todas as raças, todas as nações, tudo o que você possa imaginar, um homem contendo tudo. À distância, era um homem, esse ser glorioso com um coração que era simplesmente um rubi flamejante. E, de repente, eu estava me aproximando dele, ou ele estava se aproximando de mim, e aquele único homem continha a humanidade. Então foi isso que Blake me disse para ver. Deixe-se levar, e eu o fiz, levei suas palavras a sério e me lancei para trás, como fiz muitas vezes quando menino. Não conseguiria fazer isso hoje. Mergulhando para trás, mergulhando para frente, mergulhando por toda a área onde nasci. Então, a sensação de mergulhar para trás me é familiar. Mas desta vez, em vez de mergulhar, digamos, a 6 ou 9 metros de altura, era para a eternidade. Simplesmente saltando para a eternidade e sendo arremessado pelo espaço. Então, de repente, tudo fica imóvel e eis que surge um homem se aproximando de mim. Seu coração era uma chama intensa como um rubi. Era simplesmente este ser vivo, vermelho e maravilhoso, tudo ali dentro. Conforme eu me aproximava dele, ou ele se aproximava de mim, ele continha a humanidade, todas as raças, todas as nações, tudo, um homem contendo tudo. Ele estava me dizendo que um homem caiu, e eu era esse homem, pois onde aconteceu senão dentro de mim? Como nos é dito no Salmo 82. Digo que sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, contudo, morrereis como homens e caireis como um só homem, ó príncipes. 82 versículo 1, 6. Então eu era o homem que caía e vi o homem que continha tudo. Foi Blake quem me disse para cair e como cair. O homem não tem ideia da sua grandeza. Aquele que caminha sobre a terra, mesmo sem poder comprar um pão, criou o universo. E aqui está ele, criando todo o vasto universo e o sustentando. Mas ele está passando por experiências que ele mesmo determinou para o seu próprio propósito. Mas não deixe ninguém jamais te colocar abaixo deles. Não permita isso em nossa mente. Deixe-os ser o que quiserem ser, mas não deixe ninguém te fazer sentir pequeno, ninguém. Eu senti isso desde que eu era mais ou menos dessa idade. Lembro-me de estar em um espetáculo que pertencia aos irmãos Schubert. Bem, eles eram os maiores nomes da Broadway, eram donos de todos os teatros, tinham milhões e eram tudo. Era um ensaio, acho que estávamos em Cleveland, quando J.J. Schubert, um dos dois rapazes, sentou-se na plateia e me mandou sair do palco. Bem, eu não o conhecia. Sabia que ele era J.J. Schubert, mas não o tinha encontrado pessoalmente. Ele me mandou sair do palco e eu me recusei a sair. Ele disse: saia do palco. Eu respondi: não vou sair do palco até que o diretor me mande sair. Você não é o diretor. Eu sabia exatamente quem ele era e ele teve que se virar para o diretor e dizer: diga para aquele homem sair do palco. Então o diretor disse: Neville, saia do palco, por favor. Eu saí do palco. E Schubert ficou furioso, porque achava que todos deveriam se ajoelhar e se curvar diante dele. Então, quando estreamos na Broadway 4 semanas depois, era costume dele mandar o Sr. Simons, seu assessor externo,
pedir a todo o elenco que aceitasse uma redução no salário. Ele fazia isso todas as vezes que estreávamos o espetáculo. Então, ele voltou e disse: Não sabemos o que os repórteres vão dizer amanhã de manhã, mas o Sr. Schubert acha que consegue manter o espetáculo se todo o elenco aceitar uma redução de 20% no salário. Eles vieram até mim e eu disse: Não aceitaria um centavo a menos. Podem ir lá e dizer isso ao Schubert. Então, todos aceitaram uma redução de 20% e eu recebi meu pagamento integral pelas próximas 17 semanas. O espetáculo ficou em cartaz por 17 semanas. Eles não cortaram nada. Era um hábito dele, e foi por isso que ele ganhou milhões. Então, ele não podia me fazer sentir insignificante. Deixem ele ficar com os milhões dele. Uma coisa é certa, e ele não levou nada consigo. Os dois morreram depois. Ele tentou de tudo para levar a herança, mas não conseguiu, então a deixou para trás. Não, você não precisa ter nada. O mundo é seu. Salmo 50. Se você não acredita, leia o Salmo 50, meu é o mundo e tudo o que nele existe. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o gado em milhares de colinas me pertence. E, se eu tivesse fome, mataria e comeria. 50 versículo 10, 12. Você não precisa implorar a ninguém neste mundo, basta saber quem você é. Honrarei aqueles que me honram, e aqueles que me desprezam serão desprezados. Bem, quem está falando? O seu próprio e maravilhoso Eu Sou está falando. Você acha que eu sou pequeno porque esfrego o chão? Bem, então você está ignorando o nome de Deus. Você despreza a Deus porque se sente pequeno e indesejado. Não, eu nunca faço ninguém se sentir assim. Tenho uma empregada que vem em casa uma vez por semana e limpa para mim, uma empregada negra. Bem, ela é como uma irmã para mim. Eu não a trato como uma simples empregada. Para mim, Doris é simplesmente como uma irmã que vem aqui, mas ela precisa ganhar a vida e eu preciso de uma limpeza na casa, então ela limpa para mim. Quando os meninos estavam descendo, eu disse: Doris, pare tudo o que você está fazendo e venha aqui assistir. Ela disse: Mas eu preciso fazer isso. Eu disse: Não faça nada. Venha sentar aqui neste sofá e veja esses meninos descendo. Então eu a fiz sentar lá por 15 ou 20 minutos, e nós duas ficamos sentadas no sofá juntas assistindo os meninos descerem no Pacífico. Porque eles saíram da lua, estavam vindo, caindo na água. Bem, Doris é como uma irmã para mim. Temos pigmentações diferentes. Ela é negra e eu tenho pele morena, chame como quiser. Pelo menos é pele. Mais alguma pergunta? Não. Se não, não se deixe abater por um doutorado. Boa noite.